Boa noite a todos, amigos e amigas, senhoras e senhores. Eu sempre gosto de perguntar aos que estão mais lá atrás, que eu tenho muito cuidado com a minha voz e eu tenho medo de ficar distorcida. Estão ouvindo bem? Está claro, está fácil de ouvir? Então, muito bem. Tem alguém que está vindo pela primeira vez nesta plateia? Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos. E ao final, se desejarem qualquer esclarecimento, tirar qualquer dúvida, toda a equipe está aqui prontos para responder, e se pudermos, se não, nós vamos buscar o esclarecimento e daremos. Portanto, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos. Senhores, tem aí uma obra do nosso amigo Marcos. Obrigado, Marcos, que eu pedi, de última hora, e Marcos trouxe, porque hoje nós vamos falar de algo que eu peço, como antigamente se falava em latim, peço vênia, hoje nem se faz isso nem na advocacia, mas eu peço a todos que tenhamos o cuidado para que a gente não pense que o que se vai fazer aqui é um confronto entre a Bíblia e o Espiritismo, não é? É tanto que é a Bíblia e o Espiritismo, é adicionando. Então, abram suas cabeças, porque o departamento doutrinário, ele sempre me coloca nas sinucas de bico, e eu fico me achando, às vezes, até incapacitado para certas situações, mas a gente vai buscar com humildade, e por isso eu peço a vibração de todos juntos, para que façamos esse estudo, e mais que isso, é um incentivo que eu quero deixar para que as pessoas pesquisem, para que a gente não coloque um confronto entre a Bíblia e o Espiritismo. Ao contrário, o que eu vou trazer aqui é mostrando uma evolução histórica, cada um no seu momento, o texto e o contexto, aonde foi escrito, como foi escrito, e que tenhamos o cuidado, porque a Bíblia teve muitas traduções, e nessas traduções foram se perdendo aquilo que é original. E eu vou, ao final, deixar para os senhores sugestões de livros que não são tão grossos, livros que têm PDF na internet, e outros que os senhores podem adquirir para estudar, para que tenhamos tranquilidade. O objetivo é esse, é que quando se fale da Bíblia, ela não seja algo que nos deixe assim num estado de medo, porque tem muita gente que recebe assim a Bíblia de frente nas conversas aí afora, principalmente nós espíritas, ou o que quer ser um estudioso da doutrina espírita. É importante estudar, porque Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. É importante conhecer a verdade para ter uma mente livre, uma mente tranquila, entender que a Bíblia, em momento algum, ela traz algo diferente do que estudamos. A forma de compreender, a forma de dizer e escrito é diferente. É entender que o Espiritismo aparece no século XIX e a Bíblia aparece bem atrás, principalmente na divisão dos dois livros, que o espírita não pode confundir o Velho e o Novo Testamento como didática, porque esse nome geral, Novo Testamento, ele nem existiu. É apenas um livro que vai falar dos escritos sobre a vida de Jesus e os seus ensinos, e se dão esse livro trazido por aqueles que escreveram, para que a gente compreenda o que a doutrina espírita nos coloca como as 3 revelações. A primeira revelação com Moisés, a segunda revelação com Jesus, e a terceira revelação não tem uma personalidade, ela é coletiva, ela não vem uma figura
nessa revelação. E mais que isso é entender essa palavra revelação. Revelar é levantar um véu, é tirar um véu, é fazer com que aprendamos, é ensinar a compreender. Então, tirar muitas coisas que se colocam para se dar força a certas religiões, dando-lhe a questão da palavra de Deus. Aqui a palavra de Deus jogando de forma em frente a você, e para aqueles que ainda não têm segurança, ficam sentindo-se inseguro. Portanto, eu queria fazer uma rápida evolução histórica para que a gente compreenda, e fiquem à vontade. Quem quiser levantar o dedinho assim e perguntar, fique à vontade, porque aqui reunião doutrinária é para aprender, é para levar conhecimento não aos outros, mas a si mesmo. Fiquem tranquilos, e eu desejo que tenhamos esse feedback para sairmos daqui com vontade de aprender mais. Portanto, vamos lá. A Bíblia. A palavra a Bíblia significa simplesmente o livro. É o livro. Ou mais que isso, eu diria que é uma biblioteca. São vários livros contidos na Bíblia. E entender que ela foi escrita num determinado momento, porque ela era de tradição oral, de um povo que traz ao mundo a ideia de um Deus único. Os hebreus são o primeiro povo da humanidade a ter a ideia, e essa ideia chega até nós do Ocidente, de um único Deus, de um Deus só, de um monoteísmo, porque até então as grandes civilizações sempre foram politeístas. A China, a Índia, o Egito, toda a Mesopotâmia, ela era politeísta. E então, como preparação para a vinda de Jesus, um povo é escolhido para que eles tragam para a humanidade a ideia de um único Deus. Mas eles eram povos pastores. Antes de Abraão, eles eram politeístas. Aquela região ali onde é hoje o Irã, o Líbano, o Iraque, toda aquela região, eles tinham um Deus chamado de Baal. Fora o Irã somente, que o Irã teve uma divisão do zoroastrismo e do maniqueísmo. É por isso que o 25 de dezembro, muita gente não sabe, não é o nascimento do Cristo como calendário. Isso é da rainha Mitra, da deusa Mitra daquele povo. Então é preciso a gente ter cuidado quando alguém vem e diz a palavra de Deus, Deus me disse algo. É preciso ter calma para saber. Primeiro, o hebraico é uma língua muito pobre. O hebraico não tem vogal. O hebraico é escrito da direita para a esquerda e não tem nenhuma vogal. Muitas palavras têm o mesmo significado. Então é uma língua pobre. E aquele povo hebreu, ele sofreu muito conquistas, mudanças, e viveram em vários cativeiros. Então eles tiveram cativeiros na Babilônia, eles foram cativos por muitos anos no Egito. E quando se lê que lá no Egito eles ficaram 430 anos, é entender que é diferente a contagem dele. Porque lá tudo é assim. Matusalém viveu 800 anos. Sara teve um filho com 90 anos. O ano é contado diferente naquela região. Ali é ano lunar. Até hoje o calendário judeu é diferente do nosso. O judeu nunca aceitou Jesus como o Messias. Eles ainda aguardam. Eles têm o nosso calendário, que é o gregoriano, para comércio. Mas em termos religiosos eles não aceitam. Jesus foi mais um profeta. Como os islâmicos, os muçulmanos,
Eles têm um calendário que só começa em 622, com a saída do profeta Maomé de Medina. Ele sai de onde tem a Caaba para Medina, numa mudança, numa expulsão chamada de Égira. Então aí eles começaram a contar a partir daí o calendário deles. Então é preciso a gente compreender, para não olhar com os nossos olhos de hoje o que está escrito na Bíblia, o que está escrito no Alcorão. Porque lá o judeu hoje, ele tem a chamada Torá, que é o Pentateuco hebraico ou judaísmo, que são 5 livros. 5 livros, começando com o livro primeiro, a Gênesis, e cada acontecimento vai ter no livro. O Êxodo, quando eles são expulsos do Egito. Aí vem o Levítico. Aí depois vem Números. E por último, Deuteronômio. E é lá no Deuteronômio que muitas pessoas que estão conhecendo o Espiritismo, chegando na doutrina, às vezes encontra com alguém evangélico que diz assim: a Bíblia condena o Espiritismo. Está lá em Deuteronômio. Ora, a Bíblia escrita, ela só vai acontecer depois de 539 antes de Cristo, com o término do cativeiro da Babilônia, que um estudioso judeu, ele vai levar os escritos o que era oral, um homem chamado Esdras, e ele, em praça pública, ele faz a proclamação das leis hebraicas, dizendo que é o judaísmo ditado por Deus. E a partir dali os judeus dizem: nós somos o povo de Deus. E a partir dali cria-se, dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Então é preciso ter cuidado. Deus não vem falar diretamente, pessoalmente conosco. Ele tem os seus mensageiros. Então a Bíblia tem a sua parte histórica e tem a sua parte profética, a sua parte mediúnica. A mediunidade está na Bíblia, e eu vou mostrar aos senhores, e depois nos livros, ao final, que eu quero deixar, os senhores vão encontrar várias passagens mediúnicas na Bíblia. E muita gente confunde mediunidade com espiritismo. Mediunidade não tem nada a ver com espiritismo. Mediunidade sempre existiu e vai existir fora da doutrina espírita. O espiritismo não disse e jamais dirá que a mediunidade surgiu com o espiritismo. Mediunidade, onde existiu seres humanos, desde os povos mais antigos existiu. Mediunidade é uma coisa, espiritismo ou doutrina espírita é outra coisa. E lá na Bíblia está recheada de várias passagens mediúnicas. E lá na Bíblia, o que nós queremos alertar todos presentes é que em momento algum nós desprezamos ou desmerecemos a Bíblia. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, da mesma forma que tem o Pentateuco hebraico, 5 livros, tem os 5 livros espíritas, começando também como base com o Livro dos Espíritos, segundo livro, o Evangelho, terceiro livro, o Livro dos Médiuns, quarto livro, a Gênese, e o quinto livro, o Céu e o Inferno, falando das penas e dos gozos, falando do verdadeiro código penal do plano espiritual. Cada um que erra terá consequência pelos seus erros. Então é saber cada um no seu lugar. Quando se pega o Evangelho segundo o Espiritismo, então as 3 revelações. Você tem a primeira revelação, começa com Moisés, que é a preparação para depois o Cristo vir aqui. A segunda com Jesus e a terceira com a doutrina espírita. Então Moisés começa
Com Jesus define-se, e com a doutrina espírita encerra esse ciclo cristão, porque Jesus vai trazer diferença do que falava na primeira revelação. Aquele Deus guerreiro, aquele Deus que pune, aquele Deus que castiga, que fala lá na Bíblia, no Velho Testamento. Jesus traz um Deus amor, do Sermão das Montanhas, falando de amor. Então, em momento nenhum, nem Jesus mesmo disse: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento naquilo que for divino, porque Moisés tinha seus momentos de legislador, e isso está lá no Deuteronômio. Eu vou mostrar aos senhores, dar alguns pontos para estudar, porque o objetivo aqui, em 40 minutos, não dá para se esgotar o assunto, mas deixar que pesquisem, estudem, porque ler é uma coisa e estudar é outra coisa. Fazer uma leitura rápida e achar que já conhece. Tem muita gente que assistiu reuniões no centro espírita, e isso já aconteceu, pessoas que me encontram e dizem: Rubens, eu já fui espírita e hoje eu encontrei Jesus. Eu digo: que lá não tinha, né? E diz que encontrou Jesus. Jesus se encontra em todas as partes. Jesus não precisa que venhamos à religião para encontrar Jesus. Jesus, ele está onde nossa consciência está, em qualquer lugar onde estivermos fazendo bem, Jesus está presente. Mas tem pessoas que acham que conheceu a doutrina espírita sem estudar. É preciso estudar. O Livro dos Espíritos, por exemplo, lá na questão 539, eu vou dizer com calma aos que queiram verificar, questão 539, Kardec vai mostrar a importância da Bíblia, com seu devido cuidado, porque a gente precisa entender o texto e o contexto que está sendo escrito, mas em momento algum, nem com Jesus e nem mesmo com Moisés, se disse que tem que se desprezar, não. Foi um momento vivido para um povo que precisava daquela informação, um povo ainda grosseiro, que Moisés, como médium, Moisés tinha um colégio de médios junto com ele, que ele se reunia para pedir as orientações, mas tinha um momento que Moisés agia como legislador, com a força do homem que comanda pessoas complicadas. E ele dizia que era Deus que fazia. Aqui é Deus que quer assim. Então, muitas proibições que Moisés fez, a doutrina espírita também faz. Quando ele diz no Deuteronômio 5, ele diz que é proibido o contato com os mortos, nós também dizemos isso. Porque a gente aqui não tem contato com os mortos, a gente tem contato com os vivos, porque a morte não existe. São os vivos que vêm contar suas agruras, seus sofrimentos, e a gente não vive aqui o dia inteiro reunido. Você imagine, eu, Daniel, Marcos, Ivanise, um grupo o dia todo aqui com o povo reunido para saber quem vai ganhar na loteria, para saber quem vai ficar com a mulher de quem, com o marido de quem, porque era assim que as pessoas usavam a mediunidade. Quando Moisés se retirou para ir receber as tábuas da lei, o seu próprio irmão voltou a fazer o bezerro de ouro, trazendo as mesmas práticas do Egito. E quando ele volta, o mesmo que disse não matar, mandou passar a espada 3.000. Então, vejam como aquilo que está escrito se faz de outra forma, para conter aquele povo, ainda grosseiro, teimosos que eram, e dizer para eles: está proibido isso aqui.
Então, muita gente pensa, tem gente que me encontra e diz assim: olha, morreu uma pessoa minha, eu queria ir lá para conversar com ele. Eu digo: não vá não, porque eu não sei se ele está lá não é? E nem sei se eu consigo falar com ele, porque nós não temos. Chico Xavier já dizia que o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Então tem gente que acha que a gente chega aqui só vamos reunir aqui para saber. Ei, papai, o senhor não deixou nenhum testamento escondido, não tem um seguro grande, não. E na hora já vem aqui um médium, o médium já vai receber na hora, é só fazer. E já vai começar. Tem gente que pensa que é isso, não é? Tem gente que pensa que sentou, bateu como caldo de cana, sentou já. Não, tem gente que anda buscando isso e chega aqui e não fica. Eu conheço muitas pessoas que só vêm uma vez, porque a pessoa chega e diz: eu quero resolver meus problemas. Aí a pessoa diz: não, amigo, tudo bem, vem aprender a resolver. Nós aqui, nós somos uma espécie de Detran. A gente bota as placas: siga à direita, à esquerda, pare, freie, não vá em frente. Quer dizer, você aqui dá orientações para que a pessoa mude, para que a pessoa transforme-se. Mas muitos querem, como se fazia após Esdras colocar publicamente que era a lei do judaísmo e que bastava que lesse a Bíblia, que a Bíblia é a palavra de Deus, coloca pessoas para ouvir. E a partir do momento que você ouviu, ou você falou, os demônios tudo sai de perto. Basta ouvir para não ficar um demônio. Então, não é isso que a doutrina espírita prega. A simples leitura, ou apenas ouvir, não nos transforma. A gente aprende a aplicar, a colocar, a mudar. E quem me conhece sabe que eu sempre conto uma historinha de um senhorzinho que estudou comigo lá em São Paulo, e um dia ele levantou na reunião e disse: não venho mais aqui. Por que, seu José? Deus me livre, eu não estou conseguindo errar tranquilo. Antes eu errava e não tinha problema, agora eu não estou. Quando eu faço uma coisa errada eu não durmo, eu fico agoniado e eu não quero isso para mim não. Então tem gente que não quer esclarecer, não quer despertar a consciência. Essa é a diferença. Portanto, a Gênese da Bíblia, ela fala da criação, são os passos de um povo. A Bíblia traz a história de um povo. Cada livro da Bíblia, a Gênese, o Êxodo vai falar de toda aquela trajetória de Moisés para levar aquele povo. E tudo na Bíblia é 40. É 40 anos de viagem. Pense numa distância. Porque tem gente que coloca isso 40. Não era 40 anos. Pode olhar, 40 anos para chegar na terra de Canaã. 40 anos. E tem outra coisa. Eu até hoje... Eu já tentei lá em casa misturar leite com mel, mas não é muito bom não, porque ele diz: vamos para aquela terra de Canaã, onde jorra leite e mel. E chegam lá, tomem a terra do povo, não chamam ele de grilheiros. Eles foram lá e foi matar os filisteus que estavam naquele local onde fica bem próximo ali, as colinas de Golã hoje, e o Líbano, que o Líbano, aquela região era a Fenícia. É uma terra fértil, aquela região é muito seca. E eles chegaram ali e tomaram, foi o lugar dos outros. Mas está tudo bonitinho. Terra de Canaã, onde gera leite e mel. E tudo bonito. Então, se a gente fizer também, vamos a Canaã, tomar as terrinhas de alguém, vamos fazer isso. Porque eles eram um povo que precisava ter um lugar. E ali o espaço é muito complicado, muito seco. E eles buscaram onde era produtivo. Ali tem uma meia-lua chamada o Crescente Fértil, que não é igual ao Egito. O Egito tinha o rio Nilo, a Mesopotâmia tinha os dois rios, Tigres e Eufrates. Para a região mais distante era muito seco. E Moisés conduzindo esse povo. Vocês imaginam uma condição, alguém conduzir alguém a pé por 40 anos, dá para entender? 40 anos andando a pé. 40 anos é diferente esses 40. Paulo andou ali a pé de Jerusalém até a Ásia Menor todinha,
com Paulo, e não é 40 anos, ali não é tão distante assim. Eles faziam essa contagem pelo calendário deles. Por isso, é preciso a gente ter cuidado para analisar a Bíblia. Ler, compreendendo que ela tem várias traduções. Primeiro, a primeira tradução da Bíblia, um governante de Alexandria, que era no Egito, onde tem a famosa biblioteca de Alexandria, criada por Alexandre o Grande, chamado Ptolomeu Filadelfo, ele pediu a tradução da Bíblia e mandaram lá de Jerusalém 72 pessoas, 6 de cada tribo, são 12 tribos de Israel, foram 6 de cada tribo para fazer a tradução da Bíblia, mas fazendo a tradução do hebraico para o grego. E aí já se perdeu muita coisa, porque o hebraico não tem vogal. O grego tem 7 vogais. E o grego é rebuscada a forma de falar. Mas aquele grego antigo e o atual é diferente. Mas esses homens fizeram essa tradução também em 70 dias. Por isso que vai chamar, se os senhores quiserem pesquisar, os senhores vão encontrar assim, sobre a Bíblia, coloque lá, os 70, ou então Septuaginta. E aí os senhores vão estudar sobre essa tradução. Depois, no século V da era cristã, São Jerônimo, para a Igreja Católica, ele já fez a tradução do grego para o latim. Vai se chamar Vulgata Latina, já com transformações, já com mudanças. O grande estudioso paraibano que esteve aqui em Petrolina, acho que alguns conheceram, Severino Celestino da Silva. Quem conheceu, levanta a mão. Foi lá na FACAP. Eu não estava presente no dia, eu estava trabalhando, mas eu depois entrei em contato e comprei um livro dele. Ele mostra o Salmo 23. Olha o Salmo 23 original e olha o Pai Nosso, que nós todos oramos juntos aqui, lá no hebraico, e como ele, tirado do hebraico, como ele depois foi traduzido, e veja como está hoje. Olha, o Salmo 23, muita gente faz o Salmo 23, não é? Salmo 90, e o Salmo 23, olha como ele é, bem curtinho, lá no hebraico, no original, ó. Yahvé é meu pastor, não me faltará. Como é que a gente tem? Nada me faltará. Como é que a gente quer tudo? Colocaram só um nadazinho, olha como ficou diferente, ó. Nada me faltará, é só não me faltará. Mas ó, a gente chega quando está agoniado, e nada me faltará, chega pensa nas notas de 100 caindo, né? Logo assim, a gente quer logo resolver. Aí vem mais, ó, em verdes pastagens me fará descansar. Não é assim que está lá na Bíblia. Para a tranquilidade das águas me conduzirá. Fará meu espírito voltar ou retornar, e me guiará por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe pelo vale da morte, não temerei nenhum mal, pois tu estarás comigo. Teu bastão e teu cajado me confortarão. Diante de mim prepararás uma mesa na presença dos meus provocadores, dos meus adversários. Já pensa logo Flamengo e Corinthians, não é? Tu ungirás minha cabeça com óleo, minha taça transbordará. Aí meu cálice transborda. Certamente bondade e benevolência me seguirão todos os dias das minhas vidas, viu? Olha lá, entendendo que nós temos várias vidas. E voltarei na casa de Yahvé, que a gente fala do Senhor, por longos anos. Totalmente diferente. E veja o Pai Nosso, como é bem curtinho, ó. Pai nosso dos céus, santo é teu nome. Venha o teu reino.
tua vontade se fará na terra, quando também nos céus. Dá-nos hoje nossa parte de pão, perdoa as nossas culpas, quando perdoarmos as culpas dos nossos devedores. Não nos deixes entregues à provação. O que a gente diz? Não nos deixes cair, né, em tentação. Veja bem o que é que diz. Ó. Não nos deixes entregues à aprovação. Que a aprovação é a terra que nós temos, já sabe que é sofrimento. Porque assim nos resgatas do mal. Isso aqui, ele foi estudar lá. Ele tem um professor judeu, ele aprendeu o aramaico, que é a língua que Jesus falava, uma língua muito pobre. Tem gente quando diz assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico se salvar. Vixe, minha avó dizia, Deus me livre, meu filho, vamos ser pobre. Oh, como é. E eu sempre, meu Deus, quando falava em riqueza, eu hoje sou doido para estar rico, mas lá atrás já minha avó disse que não podia, que ia para o inferno. Quer dizer, olha só, um camelo, a pessoa já pensa, um dromedário com aquelas duas corcovas, passar no fundo de uma agulha, mas o aramaico era muito pobre. O que era o fundo da agulha na interpretação? Era uma passagem que tem no Muro de Jerusalém, que o camelo, quando via para passar, tinha que se despojar de toda a carga para passar. E o camelo também tinha outra interpretação. Quando morre o camelo, eles usam de tudo, o couro dele, faziam aquela corda de couro, que parece com uma linha, já é uma corda, mas é também uma linha no fundo de uma agulha que não entra. Então, várias interpretações. Por isso que a gente tem que ter cuidado, não é? E eu, que sou de uma família que todos são evangélicos, com devido respeito, mas eu sofro pra caramba. Minha mãe disse que eu já estou nas profundas, né? E eu peço, mamãe, reze por mim, mamãe. Mamãe é uma pessoa tão bacana. Eu tenho uma irmã que ela disse que vai botar o joelho no chão. Enquanto não me vê dentro da igreja dela, eu digo, minha filha, bota um travesseiro grande para não acabar a rótulo. Porque é uma pressão. Quando eu chego lá, um dia desse eu fui almoçar, é porque eu gosto de comer, e a Emília dizendo, Rubens vai correr, porque era minha mãe e minha irmã, e minha mãe, os dois, assim, fazendo uma desobsessão em mim, e eu suava, mas era uma galinha boa, e era uma de um lado, outra de outro, mas o cacete cantava, e a Bíblia, enfiando a Bíblia em meu nariz, era a Bíblia por aqui, e Bíblia de todo jeito, e eu tenho que ter respeito à minha mãe. Imagine se eu for dizer isso à minha mãe, isso aqui, que a Bíblia é um livro, que foi escrita por várias pessoas, que tem várias traduções, até chegar aos nossos dias. Uma mudança numa preposição muda tudo. Então, os senhores que queiram ser estudiosos, pega o livro de Celestino, está aqui, analisando as tradições bíblicas. Celestino era um seminarista. Celestino pegou só uma frase que eu vou ler para os senhores aqui de São Jerônimo, que diz, a verdade não pode existir em coisas que divergem. São Jerônimo que disse isso. Então, não é que a Bíblia nós abominamos, não, a Bíblia tem seu momento importantíssimo, é um livro histórico, não existe nenhum outro livro sobre a história dos hebreus, você só encontra na Bíblia. E eu sou professor de história, quando eu ia dar aula sobre os hebreus, você tem que estudar hebreus, você tem que estudar ali os fenícios, você tem que estudar os sumérios, você tem que estudar os acádios, você tem que estudar todo aquele povo, até chegar na questão de José. Então, os hebreus ficaram no Egito muito tempo, e eles não têm nada escrito, eles não têm obras, eles eram um povo pastor, tudo deles era oral. Então não dá para que a gente fique aqui discutindo sem nenhuma propriedade, porque agora, como a doutrina espírita traz para a gente, e diz assim, olha, tem a primeira revelação com Moisés, tem Jesus trazendo agora, saindo do dente por dente, do olho por olho, daquela
das punições fortes que você encontra aqui na Bíblia, em Deuteronômio. Está aqui, ó. Você vai ler, gente, tem coisas ingênuas e tem coisas terríveis aqui, com relação à mulher, com relação à mediunidade, que se abomina tanto. Eu vou pegar só um dado aqui para os senhores, e espero que leiam. Peguem lá, Samuel 16, 14 a 23, e vejam como é o tratamento da mulher que fica viúva, ou da mulher que fica sem um homem, sem um marido. Está lá, em Deuteronômio, e depois você vê lá em Samuel, alguns pontos, e você vai ver Saul e as jumentas. Lá, Samuel, a mediunidade presente, onde um médium chamado Samuel é procurado por Saul, e quando Saul está procurando, ele já vem ao encontro dele e diz logo assim: você está me procurando, você vai ser o rei de Israel, sua jumenta está em tal lugar, porque quem tinha falado era o empregado de Saul, que Saul era de uma certa casta. Disse assim: ali tem um homem que profetiza. Profetizar era médium, era ser médium. Mas ele dizia: Deus está me dizendo aqui, ó, Deus disse que você vai ser o rei, e quando você assumir, você vai lá em Siquém, mata todo mundo, criança de peito, não deixa um velho, e todos os animais, e depois vem aqui, porque Deus quer falar com você. Então, lá no Velho Testamento, quando fala Deus, são espíritos, e não são espíritos superiores, que espírito superior não manda matar ninguém. Então é preciso ter cuidado, como muita gente fica aí fanatizado, achando que Deus fala direto. Deus nunca ditou o livro aos homens, e nem dita. Tem os seus assessores para fazê-lo. Então é importante você entender como revelação, entender Jesus como a segunda revelação, e entender o Espiritismo já no século XIX. Alguém me mostrou um dia desse uma Bíblia, que está escrito lá: todo aquele que mata, que rouba, que adultera, olha, uma relação de coisa ruim, e pratica o Espiritismo, está no inferno. Eu disse: essa Bíblia é de quando? Eu digo: a doutrina espírita é do século XIX, 1857. Está lá. Eu digo: quem botou isso aí, pelo amor de Deus? E ele disse: eu sabia, eu ouvi dizer que você era espírita, que eu joguei bola com ele, eu queria lhe salvar, eu soube e vim atrás daqui, você está morto, está ruim a sua situação. Porque, meu amigo, não tem nada a ver. A doutrina espírita é século XIX. A doutrina espírita chega na França, num momento que a França é a cidade luz do conhecimento, passou por todos os testes, foi estudada pelos maiores homens de ciência. A França era a cidade que todo alemão que era cientista, inglês, de qualquer parte do mundo, ele vinha para a França. A corte inglesa, na época, pegou um homem chamado Williams Crookes, que era o cientista da rainha, e disse: nós queremos um estudo, o senhor traga uma conclusão se existe vida depois da morte. E ele estudou, pesquisou, inclusive fez algumas entrevistas com as irmãs Fox, outras jovens, porque mediunidade da época era no meio da rua, e ele foi fazendo um estudo, e um dia reuniu e disse: eu já tenho aqui um estudo conclusivo. Aí um dos lordes procurou: o senhor acredita que exista vida depois da morte? Ele disse: eu não acredito. Aí todo mundo respirou. Eu sei, está aqui um livro, Fatos Espíritas. Quem quiser estude, tem em PDF esse livro, Fatos Espíritas. Então, gente, fiquemos tranquilos, leiamos a Bíblia. Quem gosta do Salmo, continue, não tem problema nenhum. O Espiritismo não desdiz nada, ao contrário, prossegue explicando.
O objetivo da doutrina espírita foi trazer luz ao que Jesus não pôde falar, deixou por alegoria, deixou em parábolas, porque os homens não tinham condição. Dos 5 livros Pentateuco de Kardec, primeiro livro, o Livro dos Espíritos; segundo, Evangelho; terceiro, o Livro dos Médiuns; o quarto, a Gênese e Céu e Inferno. Aqui, uma tarefa para todos que querem estudar. Capítulo 1 da Gênese, caráter do Espiritismo, caráter da doutrina espírita. Estudem. Não veio em momento nenhum dizer. Só pego aqui o item 41. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza. 50. Lá no número 50 do capítulo 1, veja o que é que diz. A terceira revelação, vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, em que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar papel passivo, ou seja, tem um objetivo: esclarecer, trazer luz, tirar esse véu. Revelação não é nada mediúnico, não, existe algo divino, mas existe algo humano. A revelação pode vir através dos homens e dos espíritos, mas a doutrina espírita, ela é uma obra coletiva. Moisés no judaísmo, Jesus trazendo o cristianismo, e os espíritos trazendo o espiritismo. Uma doutrina dos espíritos para estudar, para melhorarmos. Ela é endereçada a cada um de nós. Portanto, como hoje nós temos a criançada que vai se apresentar, fica aqui. Vou dizer com calma para quem queira estudar. Lá em PDF tem um livrinho, ó, A Visão Espírita da Bíblia. Baixem A Visão Espírita da Bíblia, de J. Herculano Pires, um dos grandes estudiosos do Espiritismo em São Paulo, que deixou essa obra para todos, muito simples, fácil, ótima para estudar. A Visão Espírita da Bíblia. Um outro livro que foi o que Marcos me passou como sustentação: O Espiritismo Passo a Passo com Kardec, de Cristiano Torque. Adquiram. E Severino Celestino da Silva, as traduções da Bíblia no seu original. Então estudem, sejamos melhor, que Deus nos abençoe, e conhecendo a verdade liberta. Não vamos mais ficar com medo. Eu não vou deixar de almoçar na casa de mamãe porque ele lasca a Bíblia de mim, não. Eu vou estar lá com eles. Uma boa noite a todos.